Na noite entre os dias 30 e 31 de março de 1993, no condado de Shropshire, na Inglaterra, vários moradores da região avistaram luzes estranhas no céu, principalmente entre 1 e 1h30 da madrugada. Os relatos, em sua maioria, descreviam luzes voando em formação triangular, mas a maioria acreditava que estas luzes eram partes de um único objeto. Entre os relatos, alguns se destacam por terem avistado o OVNI bem mais de perto, como o relato da família que viu o objeto voando muito baixo e possuía um formato triangular que foi relatado como semelhante a um diamante. Quando avistaram a nave, tiveram a impressão de que ela estava pousada, de tão baixa que estava. A família então resolveu se aproximar com seu carro, mas quando chegaram ao local, o objeto não estava mais lá. Havia ido embora sem que eles tivessem percebido sua partida. Porém, durante o avistamento à distância, a família conta que pôde ouvir um som muito baixo, como um zumbido, que parecia vir do objeto. Além do som, ainda sentiram uma vibração, que segundo as testemunhas era como se estivessem em frente a um grande alto-falante. Outro relato vem da base aérea de Cosford, quando guardas de patrulha na base viram um objeto sobrevoando a instalação militar. Eles imediatamente avisaram os superiores, mas ao visualizarem no radar não conseguiram ver nada, e nenhuma aeronave estava programada ou autorizada a voar naquela região. Os oficiais da base de Cosford então entraram em contato com a base de Shrewsbury, a cerca de 19 quilômetros de distância, e conversaram com o oficial responsável pela meteorologia, que possuía 8 anos de experiência analisando o céu noturno e dados para fazer o boletim meteorológico para o dia seguinte. O oficial então observou o céu à procura do fenômeno relatado pela base de Cosford e viu ao longe as luzes se aproximando de sua posição. Aos poucos, à medida que se aproximava, lhe foi revelado uma nave em forma triangular que passou a sobrevoar a base de Shrewsbury. Segundo o relato do oficial, o objeto estava voando a cerca de 60 metros de altura e tinha o tamanho aproximado entre um avião C-130 Hércules e um Boeing 747. Para quem não sabe, o C-130 Hércules tem 30 metros de comprimento, enquanto um Boeing 747, dependendo da versão, tem em média 70 metros de comprimento. Então o objeto deveria ter algo em torno de 50 metros de comprimento. O oficial meteorológico também relatou ter ouvido um zumbido em frequência muito baixa quando o objeto sobrevoou a base. Durante o fenômeno, o objeto também lançou um feixe de luz em uma zona rural próxima da base, enquanto se movimentava em várias direções, como se estivesse procurando por algo. Em seguida, o feixe de luz da nave se apagou e o OVNI, que até aquele momento estava se movendo relativamente devagar, em uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora, depois de apagar sua luz, disparou em alta velocidade, acelerando instantaneamente e desaparecendo no horizonte em questão de um segundo. Uma investigação sobre os fenômenos foi realizada, tentando identificar possíveis causas para aquele fenômeno, desde aviões, helicópteros, balões meteorológicos, meteoritos, satélites, mísseis, mas nenhuma explicação foi encontrada. A única coisa diferente que ocorreu naquela noite foi a reentrada do foguete da missão Cosmos 2238. Cosmos é um nome genérico dado a um conjunto de lançamentos de satélites pela União Soviética e posteriormente também a Rússia, que incluem satélites de uso militar, sondas para a Lua e outros planetas, cuja missão foi mal sucedida, protótipos de espaçonaves e alguns experimentos científicos. Os satélites Cosmos são designados por números que vão desde o Cosmos 2001 até o Cosmos 2250 e incluem lançamentos que vão desde 1989 até 1993.
O Cosmos 2238 foi lançado no dia 30 de março de 1993, justamente no dia do início dos avistamentos. Para quem não sabe, os foguetes espaciais possuem vários estágios diferentes. Estes estágios podem mudar de foguete para foguete, mas normalmente são compostos por tanques de combustível sólido e tanques de combustível líquido. Então, normalmente, os combustíveis sólidos são ativados no lançamento, e estes tanques normalmente são menores, e o combustível acaba mais rápido. Então, quando o combustível sólido acaba, o tanque se separa do restante do foguete e cai vazio no mar. Enquanto isso, o foguete continua acelerando rumo ao espaço. Como ele está mais leve, pois já usou todo o combustível sólido e descartou o tanque, ele continua com o combustível líquido. Por vezes, o combustível líquido também é dividido em estágios, e quando o estágio principal se esgota, o tanque também é descartado. Nesta fase do lançamento, normalmente a sonda que está sendo transportada já está no espaço, em órbita. Então, como não há mais resistência do ar, é necessário bem menos potência para manobrar. Então o que sobra é um pequeno tanque de combustível com um foguete menos potente e bem menor, que é usado para manobrar o satélite na posição desejada na órbita terrestre. Como disse, é claro que varia de foguete para foguete, mas normalmente acontece algo muito semelhante ao que eu narrei. E justamente esse tanque de combustível que é descartado já em alturas bem elevadas, praticamente no espaço, é que fazem a sua reentrada e podem eventualmente serem vistos. O problema é que a própria investigação do caso apontou que seria muito difícil que os ingleses vissem a olho nu essa reentrada, mas o Cosmos 2238 pode ser uma boa explicação para alguns dos avistamentos de luzes no céu naquela noite, pois assim como os meteoros, que dependendo da posição são visíveis a olho nu, pois queimam na atmosfera e criam luz devido às chamas, o estágio do foguete Cosmos descartado poderia também gerar essas luminosidades no momento em que queima e se desintegra na reentrada da atmosfera. Porém, ainda assim, segundo a investigação, isso não explica os relatos de pessoas que viram os OVNIs bem mais de perto, alguns podendo ver o formato e o comportamento claramente de um objeto controlado por inteligências, enquanto outros viram luzes e informação voando de maneira que a explicação de ser um estágio do foguete Cosmos simplesmente não se encaixa. A investigação do incidente ainda foi atrás dos Estados Unidos, imaginando talvez se tratar de algum tipo de aeronave super tecnológica e secreta dos americanos. Porém, a suspeita era grave, pois mesmo os ingleses sendo aliados dos americanos, isso seria algo extremamente ruim do ponto de vista diplomático e político. Afinal, invadir um outro país sem pedir permissão, ou pelo menos avisar, poderia realmente estragar as relações entre os dois países. Mas os americanos negaram e ainda disseram que estavam passando pelas mesmas coisas, com objetos estranhos sobrevoando seu espaço aéreo. Portanto, todo o incidente aponta para uma única possibilidade, de que estes objetos eram provavelmente de origem extraterrestre. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.